Salve, salve, rapaziada, porque Valdemar número 81. Por que tá com essa camisa, Rodolfo? Essas cores lembram um time com uma camisa pesada. É verdade, ele tem razão. E ele foi o Eu único, falei. foi o único. Perdeu único. o O voto pessoal quer ir nesse vencido, não vai negócio de É verdade, modinha é de verdade. Voto Nápoles. vencido. A galera vai cobrar a gente O no Nápoles TikTok. já fez a missão Tem dele volta, esse tem ano. volta. O Nápoles já fez a missão dele esse ano. Tem campeão volta, não da acabou. Série A. A gente vai, E eu bem. vou retificar uma informação. Mas só que errada não a gente dá, deu, mas né? não É verdade, a galera ficou meio brava com a gente. A Qual gente foi? falou que o Napoli já tinha sido campeão Mas da eu me Champions League. confundi, foi Liga Europa. 88, 89. No ano que eu nasci, inclusive. Olha aí. Então Mas, tá aí assim, retificado. o Napoli tá numa temporada muito boa, mas o Milan tem a camisa pesada, mas a gente vai comentar daqui a pouco, né? Na verdade, a gente vai começar É. com o Champions League. Que a gente vai deixar a Copa mais importante pra daqui a pouco. Obviamente. Real Madrid, 2-0 em cima do Chelsea. Deu óbvio, né? Assim, ainda foi pouco, né? Porque assim, o Real Madrid não teve muito mais chances claras de fazer mais gols. Mas assim, o Chelsea foi engolido, teve uma chance no comecinho com o João Félix que a gente tava vendo, né, o jogo. Mas assim, Mas nada claro, né? O Chelsea tem um time máximo, né? Não, Ele não ele- pode ser assim. Ele Não, tem um ele- elenco de coadjuvante, jogadores ele não muito vai ser bons. bom. Mas eu ele acho vai que ser coadjuvante lá também. Mas viu? eu comentei isso quando em outros programas, que assim, o Chelsea passou por 2 processos de reestruturação. No mesmo ano. Exato. Chamou o Graham Potter, que tava fazendo um bom trabalho no Brighton, e aí o Graham Potter chegou e falou, ó, com esse elenco a gente tem que melhorar. Foi trazendo as peças, só que assim... Algumas delas ele nem queria, na verdade. Exato. Né? Mas assim, o Graham Potter não teve tempo de trabalhar com as peças que chegaram, porque é um trabalho de reestruturação. E aí quando o Chelsea foi cair no campeonato inglês, você pegou e tirou o Graham Potter. Ou seja, o trabalho do Chelsea é só para ano que vem. Ó, Esquece esse ano. Olha, não é pra esse uma ano. coisa que eu sei é que o Chelsea contratou tanto nessa janela de inverno, que normalmente não se contrata, que ele trouxe jogadores que não tem função nenhuma. Eu vou te dar um exemplo de um jogador que o Rodolfo até conhece, porque eu jogo muito FIFA, então, que é o Madueke, que joga no PSV, jogava no PSV da Holanda. E ele Bom jogador. Feyenoord e o PSV, assim, é um bom jogador, mas, tipo assim, no Chelsea ele não tem função e não tem como ser titular no time do Chelsea. O outro é o Mudryk, que foi uma briga com o Arsenal, né? O Arsenal querendo o Mudryk e o Chelsea foi lá e deu mais de 100 milhões nele. E, tipo, é um jogador também que não tá pronto pra chegar no Chelsea e já ganhar a vaga. Mas isso é a cultura do Chelsea. O Chelsea ele gasta muito dinheiro, ele demite técnico a rodo. E o Lampard só vai ficar 6 meses, né? O Chelsea não Ele veio tem... pra 6 meses. 6 meses. Quando Ainda foi- nem menos de 6 meses, Não, né? eu pergunto, quando Porque foi quando a acabar a última temporada ele já vai sair 3 meses. Cada vez mais a Europa tá Quando parecendo foi a pra- última vez que o Chelsea teve um trabalho a longo prazo? Não teve. Nos últimos 5 anos não teve um trabalho Mas a longo agora eu prazo te do faço uma Chelsea. pergunta. Quando foi que o Chelsea ganhou uma Champions vindo num bom ano? Nenhuma. Nenhuma. É sempre assim. Mas porque ele não tem essa cultura. Porque o Meu mata-mata... Deus, tô ele se foi- apegando até nisso, Não, né? mas Tipo, eu tá entendo uma- que tá o uma mata-mata, merda, ele tem temporada, 2 Champions, o tem Chelsea, chance. né? Uma. Duas. Não, duas, é verdade. Ele verdade, ganhou, duas. foi quando Uma jogou em contra o cima do Corinthians. City Em ainda. cima, em cima do Bayern e em cima do City. Inclusive ele jogou contra o Corinthians no Mundial e depois ele jogou contra o Palmeiras no Mundial. Então é 2012 e 2020, né? É, 2020 foi. 2012 e 2020. 2021. Porque foi o bi do Palmeiras, né? Sim, que sim. quando ele Mas, ganhou sim, 20, ele não foi nem na final. Sabe né? tudo do Palmeiras, Rodolfo? Mas eu sou Milan. Ah, tá bom. Não, mas é isso. Tipo, o Chelsea, ele não tem, mesmo nos anos em que ele foi campeão, ele não tem um trabalho a longo prazo. O Chelsea tem dinheiro, tem um elenco estelar, e às vezes, no mata-mata, isso às vezes dá muito mais certo do que no ponto corrido. Mas, cara, assim, para um time com a Eu nem estrutura, com o digo tempo que é um tem, elenco estelar. Ele tem hoje não. Excelente elenco. Hoje não. Porque, por exemplo, vamos só fazer um exercício aqui. Quem do Chelsea é titular no Real Madrid? O titular foi pra lá, que é o Rudiger, né? Que era um zagueiro incontestável É, lá, chegou Mas no aí Real. não, quem do Chelsea hoje é titular no Real Madrid? Ninguém. Hoje, ninguém. Quem é o melhor jogador do Chelsea hoje? Porra, aí é Thiago Silva, Que Kanté... não dá. Kanté Thiago voltou Silva, não, O agora. Thiago Kanté não tá nem jogando. Voltou agora o Não, Kanté, na Thiago verdade. Silva ainda é o melhor jogador do Mas Chelsea. não hoje é por hoje. titular no Mas Real ele Madrid. Não é, mas é o melhor jogador do Chelsea. Só Mas que é o que Chelsea, falou. assim... Enzo Fernandes também não seria. Não Seria é. titular no Real Madrid? O Chelsea... Não, porque o Real Madrid tá jogando com o Kroos, Valverde e o Modric, né? Ele é um exemplo, assim, tipo, de que trouxeram... É o que vários técnicos querem bons jogadores. Só que é um amontoado, tá aqui um monte de bom jogador, te vira. E não é assim, exatamente né? isso. Tem até Não é jogadores, assim. tipo assim, 3, 4 Tem pra cada jogador, função. que vai- Por uma função. Tem jogadores bons que seriam titulares em vários times lá, não no Real Madrid, porque o Real Madrid tá muito o Real encaixado. Madrid é uma máquina, né? Agora bora ver outro time que tá voando na Europa. O City. Quem do Chelsea é titular no City? Ninguém. Não, ninguém.
Thiago Silva. Acho que o Thiago Silva talvez, joga na Canja, né? Não. Uma Canja Mas e tal. eu também não quero que a gente fique muito tempo falando do Chelsea, porque assim, o Real Madrid, e o Vinícius Júnior foi eleito melhor do jogo, Mais tá uma jogando vez. muito. Tá jogando muito. Eu vou fazer um vídeo pro TikTok agora esses dias, que eu vou fazer um questionamento com vocês. Vocês que estão vendo aqui, vocês podem já responder pra gente. Rodolfo vai ficar puto comigo. Mas eu quero que vocês me digam uma coisa. Vinícius Júnior e Rafael Leão estão no mesmo patamar? Vinícius Júnior tá acima. Que não foi o que eu falei. Não. Eu só falei pra ele Não. que o Rafael Leão tem perspectiva de crescer Sim, é um mais excelente ainda. jogador, excelente jogador. E eu espero que seja até no Milan, mas eu acho difícil. O Milan ainda precisa de mais uns Eu anos. acho que ele só fica esse ano O no Milan. Milan- eu acho que ele já vai... Mas esse, ele pegar que nem um time... o Kvaratskhelia não vai ficar mais dessa Eu temporada acho que no existe a Napoli. possibilidade dele ficar no Napoli, mas... Só que, olha, o Milan vai dar trabalho pro Real na final, vou logo avisando. Vamos lá. Não vai ser- Falando É em o City, City, vai falando ser- em City, o City atropelou o Bayern de Munique e não deixou jogar. Ninguém esperava, a gente esperava um jogo mais parelho. Exatamente, mas assim, eu ainda comentei no podcast anterior que o Bayern de Munique vem com uma troca de técnico, né? Então ainda tá meio bagunçado, não tem organização Troca ainda, de né? técnico, o elenco tá brigando, É, teve porrada. com o Mané e o Sané. um técnico o mais- Mané saiu no soco com o Bem Sané, no- o Mané está suspenso das pelo atividades. Bayern, né? Então assim, antes desse jogo rolar e de tudo que aconteceu, demissão de técnico, pra mim seria um jogo parelho. Mas eu apostaria na vitória do City. Todos nós apostamos na Não, Não, a a gente gente apostou, City mas lá, né? eu achei que seria mais disputado e eu acho que com todo esse entreveiro nos bastidores, que o City ganha na Alemanha também, que é muito difícil de ganhar na Alemanha. Eu não sei se ganha na Alemanha, mas classifica. Também É. concordo. Porque ele pode fazer um jogo ali difícil, 2x1 perder, ele tá classificado, né? Que é A três única coisa diferenças. que eu sei é que o Remo hoje vai passar de fase da Copa do Brasil. Será? Olha Mas a aí. gente vai falar daqui a pouco. Aqui a gente errou, Benfica e Inter de Milão Nossa, foi a gente unânime, errou né? muito. E A gente muito. errou muito. Mas aí o que ficou claro nesse jogo foi aquela retranca italiana, como a gente tá de costume, né? Que foi eficaz no ataque. É, que foi eficaz no ataque. Tanto que um dos gols foi de pênalti, inclusive, que Sim. do Lukaku, né? Assim, o Benfica... Eu ainda acho que tem jogo. Mesmo que seja Eu acho na muito Itália. Até porque a Inter já tomou sufoco dentro de casa nessa Champions. Então Do, não é certeza. do esporte, inclusive, que Sim. o Onaná salvou. Hoje o Onaná, na verdade, o Onaná fez milagre de novo no Benfica em termos de Milão. Mas o Onaná, nessa Champions League, é o goleiro que tem mais defesas difíceis da temporada. foi. Sim. Né? Então, assim, ele ultrapassou, inclusive, Courtois, né? Ederson, mas o Ederson nem foi exigido, por exemplo, nessa rodada, né? Olha, Não, e até o 1x0 do Milan no Napoli, nenhum goleiro de time italiano tinha levado gol. E outra, o Manhã ainda tá atrás do Onaná pelas defesas difíceis, apenas porque ele ficou contundido, né? Ficou contundido mas por assim- muito tempo. Porque o Manhã fez pelo menos 2 defesas ali milagres contra o Napoli. Sim. olha, hoje, dia 14, Sim. agora a gente Ca- tá gravando qui- já... 15 de Dia 15, abril. dia 15. Dia que esse programa está Tem indo ao uma ar. grande possibilidade de ser um clássico de La Madonnina na semifinal. Claro, tem. E se Existe. chegarem os dois times, é muito pelos goleiros. O Sim, Manhã sim, é verdade. e o Onaná. Fato. Assim, Bem a cara italiana, né? A cara italiana de um do time jeito que a italiano. italiana gosta de chegar na final. Tirando aquele Milan de... É, foi? Até o de 2007 era um time que era mais 2007, solto. né? Era Porque um time- jogava- Eles tiveram por mais a que- vitória sobre o Liverpool. Tava no primeiro a tempo, né? vingança. Tá. Porque assim, aquele time do Milan jogava com 3 volantes, mas que não eram volantes, só era o Gattuso, né? E era o Sidorf e o Pirlo ali. Sidorf e Pirlo que não Que são nunca vão volantes, ser- né? Nunca vão ser Eu cabeça de diria bagre. assim, Sidorf, Pirlo, Pablo, Roberto e Richard Franco. Olha aí. Será que ele tá Eu empolgado sou pra falar? mais Pablo Roberto Ele tá e... empolgado pra falar do Remo aí? Não, mas Calma assim, que já vai chegar a hora. apesar dos 2x0, eu não acho que o jogo está definido. Eu acho para que tem Benfica. jogo, é. Tem jogo. Por exemplo, aqui, ó, Real Madrid e Chelsea pra mim acabou. Não tem mais jogo. City e Bayern de Munique também pra mim acabou. Existe a possibilidade, Vitor? Existe porque é futebol. Mas nesse jeito aqui, eu acho que o City, na verdade, vem com uma gana absurda pra Champions League. Também acho. Na nossa estimativa, o City foi o campeão, né? É. Então a gente acredita que ele vai passar até lá também, né? Mas eu acho que, Pra por ser exemplo, coerente. a gente pode ver, talvez Benfica e Inter seja um jogo de pênalti, que pênalti sempre é bom quando não é o seu time. Exatamente. E aí, vamos falar do último jogo das quartas, que é Essa camisa Milan pesada e Napoli. tá doendo Zé, minha costa aqui, Vimos, mano. o jogo inteiro, não foi? Assim, Napoli começou assim,
Não, o Napoli dominou a gente, meu irmão. Atropelando. Massacre, né? Começou do jeito que eu falei, o Milan vai perder em E casa. foi culpa minha, porque eu ainda não tava assistindo o jogo. Ah, isso então que tudo ele bem. pegou esse ataque aí. O Kvaratskhelia perde um gol, né? Porque pra mim ele perdeu o gol, porque ele, em vez de ele tentar finalizar pra meia altura pra cima, ele finalizou no chão e tinham 2 zagueiros no chão, né? Que conseguiram fazer a obstrução da jogada. E não sai aquele primeiro gol do Napoli, mas o Napoli continua insistindo sem chance muito clara, mas sempre com aquela pressão, marcação-pressão e tal. Sim. Só que aconteceu um negócio no primeiro tempo que eu acho que virou a chave. Que por volta ali dos 20, 25 minutos, o Rafael Leão teve um contra-ataque. Que ninguém segurou ele partiu de um jeito, uma velocidade, chegou na frente do goleiro Merê. Não, Tirou do goleiro. Fez certo, mas não entrou. Ele não fez o certo porque foi pra fora. Não, mas o certo é quando entra. Foi uma baita partida do Rafael Leão também. Que Na verdade, ele teve 2 lances capitais no jogo, que foi esse, que quase ele faz o gol, e a assistência pro gol, né? Sim. Porque, de fato, depois ele não gerou tanto perigo, mas gerou uma grande preocupação, porque todo mundo sabe da velocidade e da qualidade do jogador. O Napoli também tava fazendo ali uma marcação em cima dele. Sabe que ele igual o Milan fez em cima do Kvaratskhelia. Então, inclusive, tem que destacar o Calabria, né? Que tá no Calabria, bolso, sim, tá Calabria, o Kvaratskhelia até agora no bolso dele, né? Calabria... Não, ele dominou. O Calabria levou o nome, mas é porque sempre tinha um jogador do Milan que dobrava a marcação. É porque o Milan jogou com visível isso. É porque o Milan, ele botou o Krunic, mas o Krunic às vezes não era volante, era terceiro zagueiro, deixava o Calabria no Kvaratskhelia e o Krunic ou o Chiaia encostava pra fazer dupla marcação no Chegava a bola Kvaratskhelia. nele e não era tinha dupla espaço, marcação. não tinha espaço. Tanto que ele sai até meio revoltado no segundo tempo. E vai ser essa mesma tônica lá. Vai. Se vai dar certo, não sei. Mas... Assim, eu acho que o futebol do Milan hoje é esse. Sim. Né? Ele vai jogar por uma bola, vai jogar se defendendo. E eu acho que o jogo da volta vai se repetir um pouco parecido. O Milan deu uma caída pós-Copa do Mundo, só que ele tá voltando a crescer na hora certa, pelo menos pra Champions League, que italiano já foi. Agora eu queria dar Tá fazendo bons jogos, queria dar um destaque pro técnico do Milan. Porque ano passado o Milan ganhou o italiano jogando de um jeito totalmente diferente do que ele joga hoje. Assim, o Milan não teve muitas peças pra não chegaram muitas peças pro técnico falar o seguinte: vamos mudar o jeito de jogar. Não teve isso, né? O Milan recebeu poucos jogadores, inclusive. Foi o De Ketelaere que chegou, que hoje não tem a mínima função no elenco, né? Nenhum que chegou a titular hoje. Origi chegou também. Então, basicamente, ele perdeu um dos pilares do meio campo, que foi o Kessié. Sim. Né? E ele conseguiu encontrar um outro jeito de jogar pra tentar adaptar o que ele teve. Benassi e o Sandro Benassi, Sandro Tonali e o Krunic que jogou agora. E o Brahim vindo de trás, né? Não jogando só aberto, né? Porque temporada passada ele jogou aberto. Né? Mas ele não era tão decisivo quanto tá sendo esse ano. Né? Exatamente, tanto que o gol parte da jogada dele, que ele passa de 2 no meio campo, né? E foi um drible... Foi quase aquele drible do Kaká que os dois não se bateram assim. Não, isso é um drible maravilhoso, né, cara? Em cima do Heinz e o... A gente não conseguiu lembrar o nome do outro. No Heinz todo mundo lembra. Do Heinz todo mundo lembra. Mas foi uma puta de uma jogada do Kaká. Será que foi o Chile? Não lembro. Mas foi, mano, o Kaká, se ele erra aquilo ali, o que ele ia se contundir. O goleiro era o Barthez. Era o Barthez o goleiro, não era o Barthez? Não, era o Vanessa. Já era o Vanessa? Ele tira do jeito que o Vanessa é muito alto, né? Até ele cair no chão. Mano, mas o Kaká... O Kaká fez o que o Diego Souza não fez. Exato. O Kaká, a galera fala mal do Kaká, mas o Kaká, naqueles 2 anos até ele ser eleito o melhor do mundo, ele jogava muita bola. Não tem. Mas teve uma... Kaká ou Diego Ribas no auge? Kaká! Mas tem uma jornalista aí que falou que o Kaká é superestimado, né? O cara foi o melhor do mundo. E ela tá errada. O Mini Lacombe está errada. O Kaká jogou muita bola e não foi Só superestimado. que ele teve um problema crônico. Na verdade, o problema do Kaká foi ter saído do Milan. Todo mundo... Não, mas é engraçado que todo craque que chega no Real Madrid se contunde. Hazard. Mas o Kaká... Hazard, James Rodrigues... O Kaká já foi vendido lesionado pro Real Madrid. Quer dizer, eu tô falando do craque, mas James Rodrigues não é craque. Ricardo Jackson do Santos Leite. Inclusive, eu vi num programa esportivo desse aqui, que disseram assim... Vocês lembram do craque Pedro Casagrande? Preto Casagrande. Eu falei, Jesus... Foi numa transmissão de jogo. Foi na Sport TV? Ou foi na Amazon Prime? Foi do Flamengo ontem, acho. Não, foi antes disso. Foi algum jogo do Santos, foi do Santos. Inclusive... Gente, Preto Casagrande nunca jogou bola, ele nota 5,5. Foi um abraço pro Charlas Podcast. Foi ele! Ele mesmo, mano.
Eles falaram que eu Preto lembro de uma jogada, uma jogada pra te ver como ele era tão craque que o cara lembra de uma jogada dele, né? De jogo. E o Preto Casagrande, que me perdoe, mas você era 5, 5,5. Ele era bonitinho, cabelinho liso. Então vamos pra Copa do Brasil, que é a Copa que importa. Que é o mais importante da noite. Porque estamos felizes. Como paraense, a gente tá feliz. Vamos lá, Santos incrivelmente fez mais de um gol numa partida fora de casa. Eu pensei que ia ser um empate feio. Era o que a gente imaginava. Ficou com medo de sair o terceiro aqui. Que eu ainda botei menos de 3,5 quando Aí, saiu 2x0 no primeiro tempo. Eu falei, não é possível que o Santos hoje vai querer fazer mais que 3 Não, mas o Santos aceitou. 2x0 tá bom. Tá bom. até demais. Lindo. Bom, não, E aí ganha lindo. fora de casa do Botafogo de São Paulo, né? E vai dar trabalho Ainda lá. vai ter, vai ter isso trabalho na Vila vai, Belmiro. não vai Vale ser lembrar que é um time de São Paulo, mas o Santos não jogou com o Botafogo de Ribeirão Preto durante o Campeonato Paulista. É inédito. Deveria estar no mesmo grupo, né? Era no mesmo grupo, então ele não jogou contra o Botafogo de Ribeirão Preto. América Mineiro ganha de Nova Iguaçu fora de casa, que era fadas contadas. A América Mineiro tá fazendo uma excelente temporada, começou voando mais uma vez. Foi o Nova Iguaçu que teve aquele lance Segunda do força cara de brigando com o Minas técnico. Gerais. A segunda força hoje de Minas Gerais é a América Mineiro. Com certeza. E quase ganha do Galo, inclusive, no Mineirão. Exato. Vai dar Mas sempre tem aquele elemento fantasma que é o pênalti pro Galo. É o Hulk, exatamente. É o Hulk P. O Hulk Exato. O Hulk, exato. aí tem o P do lado assim. Fala, mas quem foi esse que deu Esse Hulk assistência? P, esse Hulk Essa assistência é pro Hulk. É a maior assistência do Hulk, é o P ali do lado. Aí eu vi assim, Hulk é artilheiro do Galo nos últimos 10 anos, uma coisa assim. Eu falei, porra, metade de pênalti. Exatamente. Acho que até mais. Até mais. Bora. E aí o Curitiba fez um jogaço com o Sport, né? A gente tava só acompanhando os relances desse jogo. Hat-trick do Aleph Manga. Foi hat-trick? Foi? 2 golaços com 2 golaços. Um de pênalti, né? Um de pênalti, mas... Então, mas E o- esse e o esse que foi o o- jogo mais equilibrado. E o que o Sport tá jogando, eu vinha destacando pro Rodolfo, tá jogando muito, porque o ataque lá é Wagner Love e Luciano Juba. Esse Luciano Juba todo mundo quer e não sai do O Sport. Wagner Love sabe fazer gol. Ele fez mais um daqueles gols que ele fez muito na vida, que a bola sobra na linha Tem do gol. presença diária. Tem Linha presença do gol, diária. ele só empurra assim, né? E aí o E terminou aí 3 pra a lá 3. não dá pra se dizer nada nesse jogo da volta aí. Jogo da volta também. Não. Aqui E não assim, tem nada na- definido, acho na que só o ilha- América Mineiro, né? Na o ilha do Santos Retiro, tá a pressão é encaminhado, diferente. mas- Na ilha do Retiro é complicado. O maior, eu ia falar o maior de lá, mas é melhor não falar, né? Não vamos entrar nesse entreveiro aí. Mas o maior dentre os dois ganhou aqui, Náutico e Náutico Cruzeiro. 1x0 no Cruzeiro, o Cruzeiro que já entrou, e o Ronaldo já falou, a função do Cruzeiro é não cair. Até porque o número 10 do Cruzeiro é Matheus Vital, né? Perninha, tu viu? Olha lá, Tu viu o vídeo? Perninha Perninha pra do caralho! Mano, que vídeo maravilhoso. Eu vou fazer um corte, eu vou colocar isso aqui, que é Por muito favor. Inclusive, assim... o Só jogo- que lá... só que lá em Minas... É era pra porque ter assim, jogo. mas o o Cruzeiro Cruzeiro tá ruim. O Cruzeiro tá tá ruim, ruim. mas o Náutico também... O Náutico nem chegou nas fases finais aí ele perdeu. se não tudo me pode engano. acontecer lá. É, o né, Náutico, Minas Gerais. o Inclusive Náutico não nada. vai pra Copa do Brasil. Inclusive um pô. 0x0 lá e o Náutico Exatamente. classificar. Atlético Mineiro ganha do Brasil de Pelota com um gol de pênalti do Hulk no final do jogo. Hulk. Mas P. assim, o Atlético Mineiro hoje não vive... é campeão mineiro. Assim, não vive uma boa fase. Foi campeão mineiro, quer demitir técnico. O técnico quer ser demitido. O técnico pediu pra ir embora, a diretoria falou, não, fique aí. A diretoria Tomou deu mas- 1x0 do Mas Brasil. uma ele, Pelotas. agora que é incrível, né? Ele ficou porque o Flamengo demonstrou o mínimo interesse e aí a diretoria na hora foi e falou assim, não, vai ficar Pra aí. eles não. pra Estamos eles com você. Vai perder e empatar uma partida, vai embora. Certeza. Ele, inclusive, foi o único brasileiro a perder... Não, o único brasileiro o único brasileiro que estreou em casa e perdeu na Libertadores. Exatamente. E o jogo horroroso. Né? Jogou horroroso. E, inclusive, muita gente colocando o Atlético Mineiro disputando. Eu acho que o Atlético Mineiro não disputa nada esse ano. Começando Depois a do achar Mineiro. isso também. Não É. acho que disputa nada. Ele tem elenco pra disputar, mas não, tem futebol pra disputar hoje. Não vai. Bahia ganha fora de casa o Volta Redonda. O Bahia que tá no momento, né? Momento ruim, ainda tá contratou 1.000 jogadores também, fez igual o Nottingham Forest na Inglaterra. Volta Redonda que tá no momento melhor, assim, é um time menor que o Bahia. Série mas B que- ou Série C, Volta Redonda? Série C, eu Acho que ele subiu ano passado, né? Ele tava, eu me lembro de repassando jogar com eles na Série C, não sei se subiu. Eu acho que ele não subiu, mas assim, o Volta Redonda vem numa crescente. Não, acho que O ele Bahia, subiu, não, que a gente apesar não de viu, ser não. do grupo City,
não tá apresentando um bom futebol. Não, contratou muito, mas Tá ainda faltando não... o Haaland lá. eu acho que eles vão emprestar agora, quando terminar a temporada europeia, eu acho Só que ele pra vem ele emprestado. passar Pra ele férias manter, aí. né? Pra ele manter o ritmo, menino. E, incrivelmente, o Botafogo ganhou fora de casa do Ipiranga. Mas eu aposto com o nosso espectador que o Botafogo vai tomar 3-1 no jogo de volta e vai pra pênalti. E esse foi um jogo que a gente até arriscou uma zebra aí, não foi? Você lembra que a gente falou? Mas Se a tivesse que questão... ter uma Mas zebra, o que aconteceu aqui foi o seguinte, o Ipiranga perdeu metade do time depois que acabou com o Campeonato Gaúcho, né? Então, assim, isso foi fundamental aqui pro Ipiranga ter esse resultado de fato com o Botafogo. Sim. Quem fez os gols do Botafogo foi o Faraó, né? O Carlos Eduardo, que jogou muito tempo no Al Hilal. Inclusive, tava naquela veio semifinal... pro Flamengo com uma expectativa... Não, quem Flamengo? Ah, não, é o Carlos Eduardo do Palmeiras, né? Sim. Não, não é esse Cadu, não. É o Carlos Eduardo, que chamou só de Eduardo hoje, que jogava no Al Hilal naquele 2019 que o Flamengo jogou Mundial. sim. E aí ele veio pro Botafogo ano passado e chamou ele de Sheik. Eu sei que era Faraó, aquele alguma Carlos coisa Eduardo assim. que jogou no Grêmio. Não, não é esse, é um meia. E aí o Grêmio, fora de casa, ganha do ABC de 2-0. O Grêmio tá voando, sem o né? Soares, né? Mas O Soares... Super Grêmio. O Super Grêmio, o Soares que ficou no Uruguai, comprou uma Lamborghini, postou nas redes sociais, Comprou tá com o bicho carrão. do Galchão. Exatamente. Com Mas, troco, né? eu quero muito ver esse Grêmio no Brasileiro. Já Tô estreia muito- agora contra o... Quem a gente viu ontem? Eu estreia amanhã, ou é nesse sábado agora, contra o Cruzeiro? Não, Cruzeiro é Corinthians. Que ele Cruzeiro é pega. Corinthians. Não lembro agora quem É. pega, mas eu quero muito ver esse time do Grêmio no Inclusive, Brasileiro. segunda-feira já tem Brasileirão, o Brasileirão voltou. Exatamente. Aí a gente vai saber os jogos. certo? É. E aí, o Ai, pior, esse meu aqui Deus. foi o maior vexame da Copa do Brasil. Maringá 2-0 no Flamengo, um time de Série D, né? E não foi um vexame por ser um time de Série D Não, ganhando não foi- de Série A. não foi simplesmente pela derrota. Foi um vexame porque o Flamengo tava jogando na mesma boa vontade que você vai trabalhar na segunda-feira. Eu diria até que O pior. Gerson achando que ele é o De Bruyne. É. O Rodolfo pegou essa e tá... né? Mas, assim, Não, mas o Flamengo jogou pessimamente. Não Eu foi não tipo assim, a gente consegui- vai comentar de outros jogos. Não. O Flamengo Vou não te jogou. falar uma coisa, ele começou até chegando no ataque É. do Maringá. A gente até falou assim, uma hora vai sair o gol É. do Flamengo, aí não vai ter como. Aí, Aí depois apareceu- do gol do Maringá... Apareceu o melhor jogador do Maringá no jogo, Davi Luiz. É verdade. Não disse o que veio. Quer dar felicidade ao povo dele, mas não sabe fazer. Ai, cara. Infelizmente, o Davi Luiz não vai conseguir dar felicidade pro Brasil. E com o São Paulo ele vai virar reserva. É, inclusive o Flamengo fecha com o São Paulo. Só que, dito isso, o Flamengo vai se classificar lá no Maracanã. Talvez. Não dou certeza. Assim, Gabigol ó, vai fazer eu assim, tenho- eu quero ouvir. Ó, eu vou falar uma coisa sobre esse jogo. O Flamengo, normalmente, quando nessa temporada, jogando mal, assim, a gente sempre destacava um ou dois jogadores que sempre estavam dando garra. Por exemplo, Ayrton Lucas, né? A gente sempre Desde o destacou. Mundial, desde- desde o é. Mundial. Sim. Mas nesse jogo, ele Não, pegou 2 chapéus. Não. Ele não teve jeito, Nesse irmão. jogo Todo não mundo- teve nenhum destaque Nenhum. pro Flamengo. Nenhum. Não tem. Time Você, inteiro. flamenguista roxo, não existe. Não existe. O Flamengo foi mal. Nunca vi um. Assim, eu me lembrei, eu comentei com o Rodolfo, de anos como 2012. 2009, 2010. Não, 2010 tava bem, né? 2009 ganhou, foi campeão. 2009 foi Copa do Brasil. 2004, 2005 ali Lembrei era... da época de Val Barreto no Val Barreto não, como é aquele? Val Val Baiano no Val ataque. Baiano! Val Barreto era no Remo. Val Baiano, Walter Minhoca. Já tive assim, eu tinha um volante chamado Val, um ala Bruninho. O Flamengo Era um teve uma Flamengo época tão operário. É. ruim. O De Léo operário. Moura foi ídolo do É, Flamengo. nesse momento também. Então. E aí, São Paulo e Ituano 0x0 não, no sem Morumbi. O jogo do Flamengo foi horrível, mas o pior jogo de assistir nessa coisa. Cara, esse 0x0, é porque São assim- Paulo e Ituano, eu queria arrancar meus olhos. É porque assim, o Deu Maringá calor. jogou bem, né? Então, assim, pro Maringá jogou bem. É, foi um Já jogo pra quem, Deu garra, quem né? Foi segue pra o Flamengo, cima. né? Que eu É. não sei como vai fazer isso. Agora, foi São Paulo e maravilhoso. Ituano, Não. Jesus Mano, Cristo. que jogo horroroso esse São Paulo e E Ituano. aí tem cara de Horroroso. Ituano, hein? Tem muita- cara de tem muito zebrinha, né? cara de Eu Ituano quero que passe o classificando. Ituano e o Remo pegue o Ituano no sorteio. Remo vai passar o Corinthians? Já botou já no É. sorteio. Qual pote que tá o Remo? Eu estou iludido. Fluminense Não tem mais e pote nessa Paysandu. Aí foi Não, assim, o... Assim, Rodolfo, tu que é um A torcedor lógica, deu a bicolor, lógica mais Não, mas dolorida. assim, no sorteio,
a gente já percebeu que o Remo se deu melhor do que o Paysandu. Comentamos isso aqui, inclusive. Porque o Fluminense é um time mais organizado, o Diniz é doido, Na verdade, resumindo, o Fluminense é time e o Corinthians é um bando. Exato. E assim, De louco. o Fluminense colocou o Paysandu na roda. Mas a gente comentou... Mas isso era esperado. Alugou só um lado lá no Maracanã. Só lá a gente comentou o seguinte... O jogo tava moroso, aí a gente falou, o Fluminense tá aí, depois tá tudo encheram a cara. Ressaca, né? Ressaca, não sei o quê. Aí teve o lance que o jogador do Paysandu chegou um pouco mais duro. Aí os caras, filha da puta, não sei o quê. Aí acordou o Fluminense. Eu falei, aí o Rodolfo falou assim mesmo, vai dar merda, agora os caras acordaram. Agora que ele... Não, mas eu também queria destacar aqui. O que o Cano não passa a bola é uma brincadeira, né? Depois bicho? desse lance aí, parece que a zaga do Paysandu tremeu, assim, de uma maneira... Assim, o resumo do jogo é que o Fluminense é muito mais time que o Paysandu. Tá num momento bom, que tem time que tem bons jogadores e não vive bom momento, mas o Fluminense tem bons jogadores e vive bom momento. O Marcelo é craque. E o Paysandu ficou com medo. E o Diniz é o técnico da seleção. O Paysandu ficou com medo de jogar lá. Mas a gente já foi mal o Paysandu posicionado em campo. vem de estratégia foi horrível. 3 jogos. Perdeu o primeiro jogo pro Remo, ganhou o segundo, se classificou, ganhou o segundo reparo, mas o Paysandu está desorganizado desde o início desse paraense. A gente vem comentando aqui. E aí pegou um time organizado com um toque de bola. Fez um bom reparo agora qualidade. do último, que foi do Paraense. Sim. E, incrivelmente, depois que ficou com a mais campo, deixou de jogar. O Remo parece que acertou o time com a menos em campo. E, enfim. Mas eu esperava não um bom jogo do Paysandu, mas que o Paysandu conseguisse segurar. Mais equilibrado, né? A impressão que a gente teve assim, é de que o Fluminense parou no 3x0 porque quis parar. Na verdade, não. Mas porque não quis. No segundo tempo, na verdade, podia ter sido 6, porque o Fluminense botou bola na trave. Mas porque o Cano não passava a bola. O Thiago Coelho salvou no mas, mas sem querer fazer isso, parece. Ele já tava assim, não, bora, final de rachão ali, parecia isso. E a expectativa é que aqui no Mangueirão, pelo menos, Paysandu encerre de uma maneira... Sim. honrosa aí, 1x0, 2x1. Tomara. Ou então que empate, mas é vitória difícil em cima do Fluminense. Mas enfim. Aí já travou o computador, voltou. Aqui, ó. E aí, Remo vence o Corinthians no Mangueirão. Mano, assim. Dois remistas falando. Não, mas vamos lá. Não foi um jogo de sorte. O Remo não achou gol cagado. Não fez. O Remo jogou muito direitinho. E isso é a esperança do torcedor remista, e eu me coloco nesse meio, que a gente vem falando, o Remo está organizado. A gente ganhou porque o Corinthians subestimou o Remo e entrou com um time misto. Ganhou, porque quando entra Roger Guedes, quando entra Fagner no segundo tempo, muda a dinâmica. Mas mesmo assim o Corinthians não cria. Não cria. Os dois lances do Corinthians são uma falta do Roger Guedes e uma que o Yuri Alberto não acompanhou a jogada porque ele não acreditou. Mas assim, o Remo jogou muito melhor que o Corinthians. Não estou dizendo... Muito melhor. Sabe aquele termo dedo técnico? Tem muito aí. Assim. Porque o Remo, por exemplo, jogava numa formação que é um 4-3-3, certo? O que ele fez? Ele tirou o Diego Tavares da direita, que é o homem que joga aberto pela direita, tipo um ponta direita, meia direita, e botou o Galdesani para preencher o meio campo. Já que o Corinthians é um time que gosta de jogar pelo meio campo, mesmo ele tendo jogadores de velocidade que ele começou com o Pedrinho e com o Adson, né? Não é que ele gosta, ele tenta jogar. Ele tenta, né? Corinthians aí, pelo amor de Deus. E aí, então, quando ele preenche o meio campo, ele ganha o campo do Corinthians, ele acabou tendo as chances que teve, né? Tipo, o primeiro gol foi um lance que o Richard Franco pega a bola, lança pro Muriqui, sai de trás do Fagner correndo, do Fábio Santos, e finaliza lá dentro do gol, lá dentro da pequena área, e o Fábio Santos não chegou nele, porque ele passou dele correndo. Acho que o time do Corinthians é muito envelhecido também, e eu acho que isso foi muito importante. E isso vai cobrar um preço no decorrer da temporada também. Exatamente. O Fábio Santos, pra mim, pode ir fute 7. Não, o Fábio Santos não jogou nada. Cássio também falhou nos 2 gols. Pra mim, o Cássio falhou nos 2 gols. Falha, eu diria, no primeiro. No segundo, eu acho que ele poderia ter feito coisa melhor. No segundo foi mais falha do time do que dele, como um todo. O segundo já mostrou, tipo, o momento do Remo no jogo, que tava ali o Remo ali, já tava com 1-0, tava bom já, mas ele sentia que, olha, se a gente se for... E se o Remo fazer um 2-0, tivesse mexido bem, que eu acho que o Marcelo Cabo não mexeu bem... Eu acho que o Marcelo Cabo aceitou o resultado e quis... Porque o Remo, ele teve a oportunidade de fazer 3-4-0, e você vê a mídia até paulista, né, cobrindo e falando, não, saiu barato pro Corinthians, e podia.
Porque, tipo assim, 2x0, a gente pode perder o jogo de volta. Não, a gente vai perder. Com certeza. Mas assim, se fosse 3, 4x0, o Corinthians chegava muito derrotado. E aí... Mas um golzinho faz toda a diferença, um 3x0, certeza. né? Um 2x0 é aquela máxima que tem um placar Perigoso o placar de 2x0. E aí tivemos 2x1 Internacional contra o CSA. Internacional fazendo mais de um gol. Que é horroroso esse time do Internacional, meu Deus do céu. Só que a volta é lá na casa do CSA. Só que a luz desse Internacional, ainda digo, comentei com o Rodolfo, é o Alan Patrick. Sim. Que ele tem jogado, tem jogado muito bem. Foi o autor dos 2 gols, inclusive, do Inter nessa virada em cima do CSA, porque o CSA sai da frente, né? Tem um Luiz Adriano ali que... Isso não aí, sei se ele tá indo muito no pagode lá. Ex-jogador de atividade. O Fortaleza atropela o nosso querido Águia de Marabá. Pegou o Águia do Marabá e ele, assim, o início do jogo a gente viu acho que 10 minutos do início do jogo só, não foi, Rodolfo? Que foi o primeiro gol. E pelo início eu falei... Já era pra estar uns 10x0, um gol a cada minuto. Assim, quando começou e o Fortaleza fez 1x0, eu falei, Rodolfo, vai ser o vergonhoso. E foi. 6x1. 6x1. Quase o placar de 7x1. Pro Águia tá bom, foi conhecer Fortaleza, voltou, mas não já tem fez mais um esperança dinheirinho nessa Copa do Brasil. E o incrível CRB ganhou o Atlético Paranaense em casa, né? O Atlético Paranaense que vive uma fase, assim, não é um time desorganizado, mas tem, como eu diria... Deficiências. Não dentro de campo, eu acho que... ele tá vivendo um embate de bastidores, porque, por exemplo, o técnico atual se sente na sombra do Felipão. O Felipão podia ter ficado ali na beira do campo, porque ele tem um cargo de diretoria. Tiraram ele pro técnico não se sentir intimidado. Então, assim, se o técnico se sente intimidado com o diretor, irmão, não é pra tá. O Atlético Mineiro é muito mais time que o CRB. O Atlético Paranaense é muito mais time que o CRB, com todo o respeito do CRB. E, assim, se essas pequenas coisas nos bastidores afetam dentro de campo, o Atlético Paranaense vai ter uma temporada muito difícil. Exatamente. E pra finalizar o vídeo de hoje e os resultados, o Palmeiras ganha de 4x2 do Tombense. Pseudo-campeão. Foi virada, né? Tomou 1x0, virou pra 2x1, abriu 3x1. Esse sim tava numa ressaca. Não, foi eu achei que o Fluminense ia ficar numa ressaca. Foi 3x2 ou foi 4x2? 4x2. Não, mano, foi. Eu acho que ele abriu 4x1 e aí o Tombense fez 4x2. Não, foi 3x1. 3x2. O Tombense deu um chute lá, fez 3x2. Mas deu a lógica, o Palmeiras é um time muito melhor que a Tombense. Mesmo mesclando, né? O Palmeiras não tava com 100%, né? E o Palmeiras botou o John como tu que é um amador, mas tanto que não tava como 100% que começou com o Flaco Lopes. Exatamente. Que tá bem agora, viu? Tá se descobrindo, né? Tá se descobrindo. Mas assim, o Flaco Lopes teve... Foi contratado esse ano, o Flaco Lopes? Chegou agora ele e o tal de Navarro nesse jogo. Não, mas jogo, o Flaco Lopes ganhou uma chance que foi o Menentiel, né? Que chegou e já foi vendido. Já foi emprestado no Boca Juniors. Foi vendido. Então, tipo assim, a diretoria e o Abel achou que o Flaco Lopes ainda tinha chance, tá se descobrindo. Mas o Palmeiras, ele é o melhor time do Brasil hoje, na minha opinião. Eu diria que é o Clube do Remo. Mas o Clube do Remo tá acima de qualquer crítica. Tem um Calvin Phillips ali no meio campo. Eu comparei inclusive Pirlo e Sidorf com o Richard Franco e Pablo Roberto. Pablo Roberto que já recebeu 3 propostas da Série A, inclusive. Eu falei pro Remo pra ele... Será? Eu falei pro... Será que ele chega nessa Série C ainda? Não chega nessa Série C. Não, na Série C não chega nem fudendo. Cara, mas até olha... porque os direitos dele não são do Remo, são do Vila Nova. O Vila Nova que pode pedir ele a qualquer momento, que tá na cláusula de empréstimo. Mas assim, se ele for vendido, o Vila Nova vai vender. O Remo não tem direito nenhum sobre o Pablo Roberto. A barriga de aluguel? Exatamente. Que é literalmente isso que vai acontecer com o Pablo Roberto. Mas ele foi uma surpresa assim imensa, né? Que a gente assistiu o primeiro jogo do Remo, a gente viu ali que dava pra ele... ele tá o cara mais lúcido desse meio campo do Corinthians. Do Remo. Remo. Eu falei desde o primeiro... Só que cada jogo ele vem uma performance melhor que a outra. E é o único que salvou naquele repar lá que... exatamente. Mas tem se mostrado um excelente jogador. É isso, rapaziada. Lembrando que a gente já tem Brasileirão. Já tem Brasileirão, a gente tá em todos os agregadores de podcast. Copa do Brasil é daqui a 2 semanas só. Daqui a 2 semanas, já vai ter rodada. Então deixa aquele like, se inscreve no canal e até a próxima.